Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo e peço a todos que dão valeu que troquem pelo Pix. Não importa o valor, vai estar me ajudando muito, mas estejam à vontade para ajudar como quiserem. Desde já, eu agradeço. Na mansão Alcântara, na Praia do Pontal, o amanhecer trazia outra face, o da ressaca moral e do peso dos segredos. A casa que tantas vezes ecoava os ruídos de Luzia ao preparar o café da manhã e o tilintar dos talheres, estava mergulhada no silêncio denso, quase tumular. As cortinas do quarto principal balançavam com a brisa suave, revelando aos poucos o rosto amassado de Bernardo, que dormia enroscado na própria loucura. Um braço preso à espingarda de cano curto, o outro ainda segurando uma garrafa de uísque vazia. O cheiro do álcool pairava no ar misturado ao suor e ao leve perfume amadeirado do quarto. A claridade atravessava o tecido leve das cortinas, golpeando-lhe o rosto, até que, incomodado, Bernardo abriu os olhos. Um gemido baixo escapou-lhe dos lábios. A cabeça latejava no compasso doloroso. Rolou de lado, deixando a garrafa cair no carpete, e ficou alguns segundos encarando o teto, tentando lembrar onde começava o sonho e onde terminava a realidade da noite anterior. O gosto amargo do uísque ainda lhe queimava a garganta, quando ele passou a mão trêmula pelo rosto e murmurou algo inaudível, um palavrão perdido entre os dentes. Consultou o relógio no criado mudo, já passava das 8. Sentiu o corpo pesado, mas forçou-se a levantar. Cambaleou até o banheiro, onde jogou água fria no rosto, o som do líquido ecoando no vazio da mansão. Ao encarar o próprio reflexo no espelho, viu-se devastado. Os olhos inchados, as olheiras profundas e uma expressão entre o ódio e o cansaço. A lembrança da noite anterior o atingiu de uma vez. O fracasso do pano, o secretário ainda vivo, Bonerges triunfante e pior, impune. Um acesso de raiva o fez apertar a borda da pia com força, os nós dos dedos empalidecendo. Maldito seja você, Virgílio, murmurou com a voz rouca. Me pagará caro por isso. Saiu do banheiro decidido, tomou um banho rápido, vestiu um terno cinza escuro e a gravata de linho perfeitamente alinhada, tentando recompor a imagem de controle que sempre cultivara. Com todo o silêncio da casa começou a incomodá-lo. Faltava o cheiro do café que Luzia preparava todas as manhãs, os sons dos passos dela pela cozinha, o ranger da vassoura no chão encerado. A inquietação fez atravessar o corredor, descendo as escadas com pressa. A mesa de jantar estava intacta, sem toalha, sem louça, sem o menor indício de que alguém passara por ali. O relógio antigo da sala marcava o tempo em um tic-tac provocante. Foi até a cozinha, também vazia, limpa, sem o menor vestígio de movimento. Nem o fogão aceso, nem as janelas abertas, nada. Luzia, chamou, a voz ecoando pelas paredes frias. Nenhuma resposta. O coração que antes pulsava em fúria começou a dar sinais de um desconforto mais denso, algo entre irritação e presságio. Caminhou até os fundos e abriu a porta do quarto da governanta. A cama estava desfeita, mas fria, mas as roupas dela ainda estavam lá. Bernardo sentiu o sangue subir-lhe a cabeça. Apertou os dentes, o maxilar rígido, subiu as escadas rapidamente, indo direto para o quarto de Luciano. A porta não estava trancada, o que já lhe pareceu estranho.
Entrou e o cenário se repetia. Cama desarrumada, quarto vazio, a janela entreaberta deixando entrar o cheiro do mar. Aproximou-se do criado mudo, onde o sobrinho sempre deixara a chave do carro e a carteira. O espaço estava vazio. Por um instante ele ficou imóvel, observando o quarto. O silêncio, o ar parado, a ausência gritante de ambos. Tentou racionalizar. Luciano era um boêmio. Provavelmente saíra para alguma farra como de costume e não havia voltado. Mas Luzia? Onde estaria Luzia àquela hora? Um desconforto estranho percorreu-lhe o corpo. A sensação de algo fugindo ao controle. A mandíbula tensionada, o olhar afiado. Caminhou até a janela e observou o horizonte. O mar brilhava sob a luz do sol. Os barcos balançavam ao longe. E o mundo parecia tranquilo demais para o caos que se insinuava dentro dele. A manhã seguia em Paraty com o mesmo encanto. Mas dentro da mansão Alcântara, a serenidade do dia era apenas uma máscara fina, prestes a se romper. Atrás das paredes coloniais, o veneno começava a se mover outra vez. Frio, calculado e cada vez mais perigoso. Na mansão Bonerges, o amanhecer chegou envolto em um silêncio contemplativo. A claridade suave filtrava-se pelas cortinas espessas, desenhando feixes dourados sobre o piso encerado e os móveis antigos. Lá fora, os primeiros pássaros cantavam timidamente, mas dentro da casa pairava uma quietude pesada, como se o próprio ambiente estivesse tentando digerir as revelações da madrugada. Martins havia dispensado Juliana, Rafaela e Edmar. Pediu que todos descansassem, não apenas por cortesia, mas por compaixão. Ninguém ali dormira direito. O medo, o espanto e o peso da verdade tornavam impossível qualquer tentativa de repouso verdadeiro. Mesmo Rafaela, ao ser conduzida até o quarto, trazia no semblante uma mistura de serenidade e confusão. O coração oscilando entre a admiração pelo homem que amava e o temor pela fera que ele dizia existir dentro de si. Martins se despediu dela com um beijo leve na testa, e o toque suave foi como uma promessa muda, a de que, apesar de tudo, ele ainda era humano. Quando entrou em seu escritório, Augusto já o esperava, sentado à frente da grande escrivania de madeira maciça. As janelas estavam entreabertas, permitindo que a brisa matinal entrasse carregando o perfume das flores do jardim e o som distante das ondas quebrando nas pedras. Ainda assim, o ar parecia denso, quase palpável, como se cada respiração exigisse esforço. Augusto estava visivelmente atordoado. A mente científica lutava contra a incredulidade. As palavras teimavam em não se encaixar com a lógica. Finalmente, após um longo silêncio, ele começou, escolhendo as palavras com cautela. Martin, é verdade que disse ali na sala? Aquilo de ter sido mordido por aquele lobisomem? Ele fez uma pausa, engolindo em seco. A existência de uma criatura como aquela já é algo absurdo, mas ser transformado por ela é o tipo de coisa que só se lê em livros antigos. Eu examinei seu sangue e sim encontrei sinais claros de hipertricose, mas nada além disso, nenhuma anomalia genética fora do comum. Eu penso que uma criatura como aquela deve ter alguma mutação genética no sangue, diferente de tudo que já foi visto na medicina. Se fosse o caso, haveria algo evidente em seu sangue, algo gritante. Martins o ouvia com paciência. O tom do amigo era o mesmo de um homem que tenta racionalizar o impossível. Sentou-se à cadeira de couro, recostando-se lentamente, o olhar firme sobre Augusto. Augusto, começou com a voz grave e controlada. Você precisa admitir que há coisas em mim que seu soro jamais poderia explicar. Eu me sinto diferente, e não apenas fisicamente. É algo profundo e instintivo. Quando estou irritado, quando sinto medo, alegria ou desejo, algo dentro de mim desperta.
É como se o mundo ao meu redor fosse diferente. Tudo muda. As cores, a textura, os cheiros. Ele fez uma pausa, os olhos fixos na janela. Eu sinto cheiros, Augusto. Cheiros que não são normais. Não estou falando de perfume, suor ou comida. São os odores das emoções humanas. O medo, a mentira, a tristeza, o amor. E cada um tem um aroma distinto. Como explicar isso? Augusto permaneceu calado, absorvendo cada palavra, os pensamentos colidindo em sua mente como ondas revoltas. O amigo diante dele parecia o mesmo, e ao mesmo tempo, não. O olhar de Martins estava mais penetrante, os traços faciais mais marcados, o maxilar mais firme, e havia algo nos olhos, uma claridade âmbar que reluzia sob a luz do sol, quase animal, quase hipnótica. Ele desviou o olhar, tentando recompor-se. Levantou-se da cadeira e começou a caminhar pelo escritório, sentindo o ranger discreto do assoalho sob os pés. A inquietação o dominava, o medo e a fascinação travavam uma batalha interna. Tenho em minha maleta um kit de coleta e exame manual, disse tentando soar prático. Sempre levo comigo, mas raramente uso fora do laboratório. Mas hoje é uma exceção. Vou buscar no carro e recolher um pouco do seu sangue para uma nova análise. Martins sorriu, e esse gesto, por mais simples que fosse, fez um arrepio percorrer a espinha de Augusto. O sorriso não era hostil, mas havia algo de primitivo nele. E então ele percebeu. Os caninos estavam ligeiramente mais longos do que na noite anterior. Um detalhe quase imperceptível, mas impossível de ignorar. Logo uma pergunta se formou em sua mente. Por que os efeitos da transformação não desapareciam em Martins? Sempre ficava um resquício, como agora, os caninos que não voltavam ao tamanho comum peculiar a Martins. Sem dizer nada, Augusto virou-se e deixou o escritório. O corredor estava silencioso, o som de seus passos ecoando de maneira desconfortável entre as paredes de madeira. Quando alcançou o jardim, respirou fundo, tentando afastar o peso da tensão que lhe oprimia o peito. Ao chegar ao carro, pegou o celular e ligou para a assessoria do congresso em que participaria naquela semana. A voz do outro lado da linha soou cordial, mas ele interrompeu dizendo com a voz cansada e sincera: aconteceu um imprevisto de ordem familiar. Não poderei comparecer à palestra. Peço desculpas pelo inconveniente. Ele encerrou a ligação, apoiou as mãos sobre o capô do carro e ficou em silêncio por alguns segundos. O vento da manhã bagunçava seus cabelos e seus pensamentos giravam num turbilhão. Não estava mentindo. Aquilo era realmente um assunto de família. Talvez não de sangue, mas de alma. Martins sempre fora mais do que um amigo. Era um irmão que o destino lhe dera, o confidente, o parceiro de descobertas e de erros. E agora vê-lo à beira de algo tão inumano despertava nele uma mistura dilacerante de medo, compaixão e responsabilidade. Com a maleta na mão e o coração acelerado, Augusto voltou em direção à mansão. O sol iluminava as vidraças e por um instante ele pensou ter visto através de uma delas o reflexo dourado dos olhos de Martins observando-o lá de dentro. Um arrepio percorreu-lhe a espinha e ele murmurou baixinho, quase sem querer: pelo amor de Deus, Martin, o que está acontecendo com você? Na propriedade isolada de Honorato, encravada numa dobra da mata que margeia a estrada vicinal, a manhã chegava morna e úmida. O orvalho ainda tremulava nas folhas, e a luz do sol rompendo entre os galhos desenhava manchas douradas no terreiro de terra batida. O cheiro do café recém-passado misturava-se ao aroma terroso da mata. O som distante de um galo e o alvoroço dos pássaros criavam uma trilha sonora rústica, quase sagrada,
que contrastava com os fantasmas do passado ali reunidos. Virgílio terminava o café e ao seu lado Luzia estava séria. Ele segurava a mão dela com força, não por ostentação, mas para transmitir uma promessa que só os dois compreendiam: a vontade de acertar contas e de proteger o que restara de sua família. "Eu vou resolver essa situação", disse ele com a voz baixa, carregada de determinação e de um arrependimento antigo. "Tive medo do Bernardo por tempo demais. Fiz coisas das quais me envergonho, mas não foi suficiente para poupá-los do que ele fez. Agora não mais." Honorato, homem de mãos calejadas e olhar cansado pelo tempo, puxou a cadeira com um rangido e observou o amigo. A expressão no rosto do velho era uma mistura de compreensão e pragmatismo. Quem viveu naquela terra aprendeu a enxergar as coisas do mundo com medidas duras, sem delírios de heroísmo. "Não faça esse discurso todo, Virgílio", disse ele com a calma grave de quem viu o pior e ainda assim mantém a esperança. "Não foi tudo culpa sua. Há coisas que a gente é obrigado a fazer para sobreviver. E você poupou alguns. Eu, por exemplo. Alguns poucos tiveram a sorte de escapar. Você deu a oportunidade do Bonerges de limpar o nome deles e recuperar os bens que seu irmão tomou. Isso, no fim das contas, vale." Virgílio deixou escapar um suspiro longo, como se libertasse um pouco do peso de décadas. Os olhos dele tinham um brilho de culpa que não se desfazia com palavras fáceis. "Honorato", replicou ele com a voz embargada, "você é a única testemunha que consegui manter viva. O Rafael, o advogado, o que preparou o documento e também assinou como testemunha, foi o primeiro a ser morto. O Bernardo atirou nele e mandou que eu terminasse o serviço para que parecesse um ataque de fera. Joguei o corpo na propriedade dos Bonerges como ele mandou, e o garoto, o peludinho, acabou me vendo. E eu entendi tudo quando o vi. Entendi porque o Bernardo queria transformá-lo na fera de Paraty. Não consegui me controlar. Aquele garoto todo coberto de pelo como um animal. No impulso eu o mordi. E preferi transformá-lo no que sou do que deixar ele carregar aquele sangue ruim. Fiz isso antes da chegada de Bernardo com a polícia. Naquele dia ele tinha a intenção de acusar o filho do Jonas de ter matado o advogado. Mas o garoto foi encontrado pelo pai antes da chegada dele, e toda a acusação não passou de um boato que se espalhou de boca em boca, de que o filho dos Bonerges era uma fera. Para manter a mentira, ele me afastou da minha família, me mantendo preso no porão do alambique, enquanto transformava minha esposa em governanta e babá do próprio filho. Honorato ouvia tudo em silêncio, olhos arregalados frente à confissão que fazia pontes entre mentiras antigas e verdades enterradas. A rusticidade da casa ao redor, as paredes impregnadas de fumaça e história, deram um caráter quase ritual ao que confessavam ali. A redenção começaria pela verdade. "E agora?", perguntou Honorato com firmeza contida. "Como você pensa em consertar isso, Virgílio?" Virgílio ergueu-se, a cadeira rangendo sob seu peso. Havia decisão no ar, mas também uma frágil esperança que só quem foi dilacerado pela vida entende. "Vou procurar o Bonerges", falou com a voz firme. "Vou lhe contar tudo. Vou me pôr à disposição para ajudá-lo a derrubar o Bernardo. Não faço isso por culpa apenas. Faço por justiça, por minha família e por todos que foram silenciados." Nesse momento, a voz de Luciano, ainda rouca pelo sono, ecoou do quarto onde dormia. "Eu acho justo o que vai fazer, mas tome cuidado com o Bonerges. Ele não é o que parece." Aquelas palavras cortaram o ar como um aviso. Virgílio virou-se devagar e nos olhos do filho surgiu um brilho diferente, um âmbar sutil que compunha o cansaço. Era um pequeno sinal, uma centelha de algo comum a ambos, que Virgílio reconheceu com um misto de orgulho e melancolia.
Eu sei, filho, respondeu Virgílio, aproximando-se para pôr a mão no ombro do rapaz. Sei que ele é como nós, só que ainda não sabe disso. Talvez desconfie, talvez já sinta algo diferente, mas a hora de descobrir a verdade é agora. Luzia enxugou as lágrimas com o avental, os gestos trêmulos traindo a emoção de meses guardados. Por anos vivendo sob o jugo de Bernardo, a deixaram com as emoções à flor da pele. As lágrimas lhe desciam sem sentir. A tensão constante desde a hora da fuga lhe dava a impressão de que Bernardo poderia surgir na porta a qualquer momento. Lá fora a mata segue intocada, testemunha muda de segredos e promessas. Dentro, um homem que fugira da própria morte e outro que decidiu enfrentar o passado trocavam planos e coragem, sabendo que dali em diante nada seria mais como antes. O ar da manhã, antes leve, agora parecia denso. Cada respiração carregava a sensação de que o tempo das desculpas findara. Era a hora de pagar dívidas antigas ou de ser tragado por elas. O dia em Paraty avançava envolto por uma serenidade enganosa. O sol já se erguera acima das montanhas, dourando os telhados coloniais e fazendo o calçamento de pedra brilhar sob o orvalho que começava a evaporar. O som dos carros misturava-se ao burburinho das conversas nas feiras, ao tilintar das xícaras nas padarias e ao canto distante das gaivotas que rondavam a praia. O cheiro de pão fresco, café torrado e maresia tomavam o ar, criando o cenário de uma cidade que à primeira vista parecia viver mais um dia comum. Embora nas entrelinhas algo diferente fervesse entre os moradores. Na varanda dos Sampaio, o prefeito Adriano saboreava o café da manhã servido por Lena, a velha cozinheira da família, quando ela, com o avental sujo de farinha, começou a contar a novidade que incendiava as conversas nas esquinas. Teve o maior arranca-rabo entre o seu Orlando e o seu Bernardo prefeito, disse ela com um olhar faiscando de curiosidade e indignação. Tão dizendo que a coisa começou lá na casa do Alcântara. Dizem que o Orlando saiu de lá aos berros e o Bernardo atrás, feito um cão raivoso. E o senhor não vai acreditar, prefeito. O diz que me diz se estendeu e foi parar na mansão Bonerges. Adriano, que até então ouvia distraído com um sorriso quase debochado, pousou a xícara devagar. O leve tilintar da porcelana ecoou sobre a tampa da mesa de madeira. Seu semblante mudou, o riso se dissipou e o olhar se tornou grave. Ele trocou um olhar rápido com Áurea, sua esposa, que já franzia o senho intrigada. Sente-se, Lena, disse Adriano com a voz firme, o tom de autoridade encobrindo a curiosidade. Conte isso direito. O que o Bonerges tem a ver com essa briga entre o Orlando e o Bernardo? Lena, satisfeita por ter conquistado a atenção do prefeito, puxou a cadeira e se sentou. Passou o pano no rosto, respirou fundo e começou a narrativa com o prazer de quem se sente portadora de uma notícia quente. Então, seu prefeito, o que eu estou lhe dizendo é o que todo mundo na rua já sabe. O Túlio, aquele do mercadinho que o Bernardo ajudou a abrir, contou tudinho. Disse que estava na casa do Alcântara ontem, no almoço de negócios. Pois foi lá que o secretário Orlando, cansado das mentiras espalhadas pelo Bernardo, jogou tudo na cara dele. Disse que ele andava espalhando boatos contra o Bonerges, chamando o homem de monstro, e que isso tinha que acabar. Áurea arqueou as sobrancelhas atenta. O vento que entrava pela janela fazia a cortina branca balançar suavemente, espalhando o cheiro de café recém-passado pela sala. E o que aconteceu depois? Ela perguntou, já tomada por um misto de curiosidade e apreensão. Ah, minha senhora, continuou Lena com os olhos brilhando. O Bernardo ficou fora de si. Expulsou Orlando da casa dele depois de um bate-boca feio, daqueles de dar vergonha. E o pior é que o escândalo não ficou por lá não. Se estendeu até a mansão do Bonerges. Adriano se inclinou à frente, descrente. A mansão Bonerges? Mas por quê?
Lena se serviu de uma xícara de café, saboreou um gole e respondeu saboreando mais o impacto da história do que a bebida. Pois é, aconteceu alguma coisa com o secretário Orlando ontem à noite e o Bernardo parece que sabia, pois fez uma denúncia avisando a polícia que fosse até a mansão Bonerges, pois encontraria o secretário Orlando morto e o autor do crime seria o Bonerges. A Mariana, sobrinha do delegado Cavalcante, estava de plantão ontem à noite na delegacia. Foi ela quem atendeu a ligação do Bernardo. Mas quem contou tudo isso na padaria do seu Milton foi Dona Maria, a mãe da Mariana e irmã do delegado Cavalcante. Um silêncio pesado pairou sobre a mesa. O som distante dos sinos da igreja e dos carros passando na rua reforçava o contraste entre o rumor e a calma aparente do dia. Mas o tiro saiu pela culatra. Prosseguiu Lena, cruzando os braços com satisfação. O Bonerges não só salvou Orlando, não sei do que, como ainda prometeu processar o Bernardo por difamação e enxotou o velho da propriedade dele na frente de todo mundo, que nem o cachorro vadio. O delegado levou Orlando para o hospital e parece que o Bonerges vai prestar queixa contra o Bernardo por fazer fofoca com o nome dele. Áurea levou a mão à boca chocada, enquanto Adriano recostou-se na cadeira, pensativo, o olhar perdido no vazio. Ele conhecia bem o nome Alcântara e o peso que carregava em Paraty. Aquele confronto entre as duas famílias, Bonerges e Alcântara, podia significar muito mais do que um simples desentendimento. Lena, satisfeita por ter causado impacto, terminou seu café com um risinho vitorioso e concluiu: aposto que agora o Bernardo aprendeu que com o Bonerges o buraco é mais embaixo. O filho não é besta como era o pai dele. O senhor Jonas sempre foi bonzinho demais para esse mundo. Mas o Martins? Ah, esse é da pá virada. O prefeito ficou em silêncio, tamborilando os dedos na mesa. Lá fora, o sol já queimava forte, e as ruas seguiam com seu ritmo cotidiano, alheias à tempestade silenciosa que começava a se formar entre os homens mais poderosos de Paraty. A cidade respirava normalidade, mas o ar, denso e tenso, trazia o pressentimento de que algo muito maior estava prestes a acontecer. Virgílio saiu da casa de Honorato montado em um cavalo castanho escuro, o suor do animal reluzindo sob o sol alto da manhã. O ar da mata era úmido e denso, carregado do perfume forte das folhas amassadas e pelo canto insistente das cigarras que ecoavam como um murmúrio contínuo entre as árvores. As sombras dançavam sobre o chão coberto de raízes e samambaias, enquanto ele avançava pelo caminho estreito, o som ritmado das ferraduras quebrando o silêncio sagrado da mata. Seu semblante era duro, mas os olhos denunciavam uma inquietação antiga, um misto de arrependimento e determinação. A cada passo do cavalo, as lembranças do passado pareciam pulsar dentro dele como feridas mal cicatrizadas. Bernardo, seu irmão, havia corrompido tudo o que tocara: a família, o nome dos Alcântara e a própria alma de Virgílio, que agora buscava a redenção. Após quase uma hora cavalgando por dentro da mata, as copas das árvores começaram a se abrir, revelando o alto muro de pedra que cercava a imponente mansão Bonerges. O palacete, cercado por um amplo jardim coberto de orvalho, erguia-se com sua fachada antiga de janelas altas, imponente e silenciosa como um guardião de segredos. O som distante das ondas quebrando na praia do Pontal chegava fraco, misturado ao chilrear dos pássaros e ao farfalhar das folhas movidas pela brisa. Virgílio seguiu o muro até alcançar o portão principal de ferro forjado. Desceu do cavalo com um movimento contido, respirou fundo e apertou o interfone. O som metálico ecoou pela propriedade, rompendo a quietude matinal e fazendo-se ouvir até dentro da mansão. Na cozinha, Juliana preparava o almoço quando o toque a sobressaltou. Limpou as mãos no avental e atendeu. Residência do senhor Bonerges, bom dia.
Do outro lado, uma voz grave e firme respondeu, carregada de uma serenidade sombria. Bom dia. Desejo falar com o Sr. Bonerges. Avise que é o Virgílio Alcântara. Tenho um assunto urgente e de grande interesse para ele. Por um instante, o mundo de Juliana pareceu parar. A cor esvaiu-se de seu rosto, e sua mão trêmula mal conseguiu colocar o interfone de volta no gancho. Edmar, que acabara de entrar na cozinha, notou o pavor estampado no semblante da esposa e perguntou alarmado. O que foi, mulher? Que cara é essa? Ela engoliu em seco, sentindo o coração martelar no peito. É o Virgílio, Edmar. Virgílio Alcântara. Ele disse que quer falar com o patrão. Edmar empalideceu, compreendendo o peso daquele nome. Respirou fundo, ajudou Juliana a se sentar e serviu-lhe um copo d'água. Fique calma. Eu vou avisar o Sr. Bonerges. Ele vai saber o que fazer. Com passos firmes, Edmar seguiu o corredor que levava ao escritório, onde a luz do sol filtrava-se pelas persianas, desenhando listras douradas sobre o tapete persa. Bateu 2 vezes na porta e ouviu a voz grave de Martins. Entre. Ao abrir, surpreendeu-se ao ver Augusto retirando o sangue do braço de Bonerges com uma seringa. O cheiro sutil de álcool pairava no ar e Edmar anunciou. Senhor Bonerges, o Virgílio Alcântara está aqui. Ele disse que precisa falar com o senhor. Martins levantou o olhar lentamente e um meio sorriso curvou-lhe os lábios. Deixe-o entrar, Edmar, e o acompanhe até aqui, por favor. Quando Edmar saiu, Augusto ergueu os olhos do tubo de ensaio, intrigado. Quem é esse Virgílio, Martin? Martins pressionou o algodão no local da punção e respondeu com a voz controlada, porém densa. Ele é o irmão do Bernardo, e também é a fera que vimos ontem à noite. Augusto empalideceu, o sangue gelando nas veias. O som do relógio de parede pareceu se intensificar no silêncio que se seguiu. Ele coçou a cabeça sem saber o que dizer. E você vai recebê-lo assim mesmo? Acha isso seguro? Martins virou-se de costas, caminhou até o aparador e pegou uma garrafa de uísque escocês, servindo 2 copos. O gesto foi calmo, porém havia uma tensão selvagem em seus movimentos, algo quase instintivo. Ele me avisou que viria, respondeu fitando o âmbar do líquido sob a luz. E eu o receberei a sós. Augusto assentiu com relutância, recolhendo suas coisas. Aquele silêncio entre eles parecia prenunciar algo maior, algo que fugia da lógica. Saiu do escritório sem dizer mais nada, deixando Martins sozinho com seus pensamentos, e com o olhar fixo na porta, como se já pressentisse a presença que se aproximava. Enquanto isso, Virgílio, guiado por Edmar pelo jardim coberto pela sombra da luz, sentia o nervosismo do homem ao seu lado. O canto distante de um sabiá ecoava entre as árvores, mas o ar estava pesado, quase palpável. Para acalmá-lo, disse com serenidade: Não estou aqui para machucar seu patrão. Eu o avisei ontem que viria. Minha intenção é ajudá-lo e me ajudar. Afinal, temos um inimigo em comum. Edmar olhou para ele de soslaio, a voz hesitante. Disse que avisou ontem? Virgílio sorriu de canto, e por um breve instante um brilho âmbar cruzou seus olhos, intenso e predador. Claro que avisei, mas não como homem. Avisei como fera. Talvez você não tenha entendido as palavras, mas ele entendeu com toda certeza. O vento soprou entre as árvores, fazendo as folhas se agitarem, como se a própria natureza estremecesse com aquelas palavras. Dentro da mansão, Martins Bonerges sentiu o mesmo arrepio percorrer-lhe a espinha. O pressentimento de que o destino que unia aquela criatura estava prestes a se revelar.